O Brasil é o país do futebol, mas por muito tempo as mulheres não puderam jogar. Em 1941, uma lei proibiu oficialmente o futebol feminino. Mesmo assim, elas insistiram. Nos campos de terra, nos clubes de bairro, nas vilas operárias, o jogo nunca parou. Na rua, né? Sempre foi assim, a história de meninos, o dedão, né, porque descalço jogava na rua, com o dedão todo ralado, toda a mãe furiosa, porque aquilo não era coisa de menina, sempre foi um tabu isso, né? E a gente sabe que foi uma dificuldade muito grande, até os pais entenderem o amor que a gente sentia, que era o mesmo que os meninos sentiam, que ela também gostava de assistir os meus pais, o meu pai, meus tios jogar. Mas a questão né, já sempre um pé atrás. Então sempre foi uma dificuldade que eu tive, né? Eu tive tias que já incentivavam, vai, né? Iam lá assistir. Já meu pai e minha mãe já eram um pouco mais, assim, duros ali pra gente né, ter essa convivência. A minha história eu comecei no sítio mesmo, nós tínhamos um campinho, né, de terra, meio terra e meio grama, né? E aí nós éramos bastante famílias, né? Até hoje nós somos 9 casas, nós somos em torno de 30 hoje, mas era em torno de umas 50 pessoas, né? E aí a gente brincava, os meninos com as meninas, tudo, né? Minhas tias jogavam, minhas irmãs, todo mundo jogava. Mesmo proibidas de jogar por uma lei, em Maringá a história começou antes mesmo da liberação oficial, que só veio nos anos 80. O primeiro registro encontrado é de 1968, quando 2 times londrinenses disputaram um jogo de exibição na quadra do antigo mercado municipal, que hoje é o Shopping Avenida Center. Na década de 70, os primeiros torneios organizados na modalidade suíço mostravam que a paixão pelo futebol feminino já criava raízes na cidade. Poucos anos depois, o Ferroviário se tornou um dos principais palcos dessa trajetória. Entre casadas e solteiras, vizinhas e amigas, nasciam rivalidades e amizades que dariam vida ao futebol feminino em Maringá. Primeiro começou contra solteira, contra casada. Foi a mulher do finado Tatsu que promoveu isso pra gente. Aí a gente deu a ideia, gostamos e começamos a treinar. E as meninas solteiras contra casadas. Apesar que hoje todo velho é casado. Naquela época tinha bastante solteira. Aqui tá mais misturado, ó. Uma solteira e umas casadas. A gente jogava quadra, a gente jogou quadra, suíço, e depois campão, e assim foi. No primeira vez que a gente começou a jogar, a gente mais perdia do que ganhava. A gente não ganhava, a gente só perdia, porque as mulheres nós era muito ruim de bola, muito, muito ruim de bola. Mas depois a gente foi pegando o jeito, a gente foi, chegamos a ser campeão não sei quantas vezes. Maringá e Apucarana. Era só ferroviária, né? As mulheres de ferroviária de Maringá, somos nós e as meninas eram de ferroviária de Apucarana. Era um jogão, hein? Jogão. Só dá palavra também, né? Mas era um jogão, porque Apucarana não gostava de perder para Maringá. E um fato curioso é que até o histórico Grêmio Maringá, glorioso nas décadas de 60 e 70, também teve sua versão feminina, reforçando a força dessa modalidade que surgia. Quando acabou a ferrovia, o Marciano começou a formar o Grêmio. Aí você pode ver que nas fotos tem pouca mulher ferroviária. Pouca, a maioria das meninas, tudo de fora. Foi onde que ele começou. Ele fez uma seleção, pegou a menina de Marialva, da Guari, Sarandi, e foi formando o Grêmio. A gente treinava no Recanto São Francisco, que era o seu Caouro que arrumava jogo pra gente brincar. A gente não sabia jogar bola, não sabia chutar, não sabia nada. Foi o seu Caouro que foi ensinando. Daí entrou meu cunhado para ajudar também. Daí a gente pegou gosto e aprendeu rapidinho. 86. Meu filho tinha 2 aninhos. Quando meu filho nasceu, daí eu praticava esporte. Para ele entrar no esporte, minhas filhas entrar no esporte, eu comecei a jogar, brincando nesse campo aqui. Aqui, jogava naquele campão que tem aqui no
Alvorada, Willie Davis. Aonde mais a gente jogou, Soninha? Anaé, No Recanto São Francisco. onde a gente era convidado. Onde a gente era convidado, a gente ia. Ivatuba. Já tinha tudo quanto é lugar que falava assim, tinha jogo que a gente podia entrar, a gente ia. Era domingo de manhã, jogava contra a Cianorte, contra... Nossa, igual hoje eu não lembro mais. Eu sei que a gente jogava um monte de time fora. Ferroviária, que era o time forte de Maringá. Esse era um dos mais fortes, o Maringá. O Ferroviária e o Cianorte. O primeiro torneio que teve foi, inclusive, do Ferroviário, a gente foi participar, que era na prainha Ipanema, perto de Mandaguaçu. Aí teve um torneio, aí vamos, aí a gente acabou indo, né, fomos campeãs. Aí depois teve outros torneios, a gente foi também, e aí ia de caminhão, tudo em cima do caminhão. Então a gente ia, já fomos em Mandijuba, ali perto de Beltrão também tinha torneio, tudo torneio, né? Antigamente não tinha competição, campeonato, né? Era mais torneios. Nosso time era a Placa Pinguim. Não foi fácil. Havia preconceito, apelidos pejorativos, exclusão. Mas cada treino e cada gol era também uma forma de resistência. Nossa, eu ia nos lugares assim, e as pessoas falam assim, mas você não fica muito masculina, jogar bola, mas você é feminina, ou você é homem ou mulher, né? Eles perguntavam mesmo, né? Eu falei assim, eu sou mulher, né? Eu falei assim, eu gosto, minha família gostava, eu aprendi com eles, minhas tias jogavam, né? Então eu gosto, né? Indiferente, né? Mas, assim, machismo tinha muito, muito, assim. Eles falavam que engrossava a panturrilha, que não sei. É sempre esse papo de homem, né? Mas eu nunca liguei, né? Porque, na verdade, a gente já não tinha incentivo. E quando a gente ia com a dificuldade, chegava lá e sofria o preconceito. O que você está fazendo aí? Né? Mulher macho. E essas coisas que acabavam com a gente. Eu tive muitas vezes que eu quase desisti por essa questão. Porque, além disso, as pessoas ainda conseguiam ir lá na cabeça dos pais, que já não gostavam muito, e dizer, sua filha vai virar homem porque está jogando futebol. Sua filha... Meu Deus, isso abala qualquer pessoa, psicológico e a família, né? Pai e mãe. A gente sabe que isso, o respeito por eles é o maior, né, da nossa vida. E o preconceito fazia isso. Judiava da gente. Judiava, assim, vamos dizer. Aqui a gente jogava, que conseguia formar com as mulheres, com a minha mãe e tudo. Mas na escola, por exemplo, a gente estudou junto, a gente ficava brava porque nas Olimpíadas, por exemplo, assim, não tinha futsal, né? Era só masculino. E a gente tinha que jogar outras coisas, porque a gente sempre gostou de jogar, e a gente topava tudo. E a gente tinha que jogar outras coisas. Então, para fora, assim, era muito difícil. Não tinha muitos times também, era mais complicado jogar mesmo, sabe? Até que hoje em dia, tá uma maravilha, né? Que tem bastante time, bastante meninas, você consegue formar bastante time para jogar, assim. Mas no começo era bem chatinho, assim. Era muito, meio preconceito, né? Não tinha como é hoje, assim. Com o tempo, equipes como o Seleto levaram o Maringá ao auge. Foram títulos, confrontos contra grandes clubes e a certeza de que havia talento de sobra, mesmo sem apoio ou salário. O Seleto a gente começou em 1995, que aí o Lambari teve a ideia de fazer, né, uma associação para poder conseguir mais verbas, para conseguir os ginásios da prefeitura, o transporte da prefeitura, porque até então a gente tinha os patrocinadores, né, patrocinando, né? Eu mesma tirei muito dinheiro de vale, de férias, né, para investir, né? Então, aí depois a gente começou o apoio da prefeitura. Então teve um ano teve um mês que nós jogamos aqui em Maringá,
aí nós, contra o Internacional, aí nós descemos, tinha a Liga Nacional, que era o futsal, o sul-brasileiro era campo, então nós jogamos campo aqui com o Internacional, aí nós descemos para Criciúma, jogamos campo, aí descemos para Chapecó, jogamos a Liga Nacional de Futsal, aí depois nós fomos para Caçador, jogamos a Liga Futsal, depois descemos para Porto Alegre para jogar com o Grêmio, depois subimos para o Litoral e aí fomos jogar contra o AU em Curitiba. Então nós somos 2 semanas assim. Aí nós chegamos e fomos para o Brasileiro em Ubá, que foram 30 dias. Tudo de ônibus da prefeitura, às vezes quando na prefeitura, quando nós chegamos nessa competição, nós chegamos, já tinha outro ônibus aqui da prefeitura, nós só trocamos de ônibus e fomos para Ubá, Minas Gerais. Disputei Jogos Abertos, disputei Paranaense, Brasileiro e Ubá, eu lembro, nossa, foi uma loucura, era Flamengo, Corinthians, só time grandes e o Seleto estava lá, né? Então, para nós foi, assim, uma história que para não esquecer nunca mais. Jogos Abertos, eu me lembro jogando pro Seleto, se eu não me engano, em 2003, não posso falar muito em anos, mas o time do Seleto foi campeão dos Jogos Abertos. E assim, foi uma festa dobrada, porque Maringá dependia do futebol de campo feminino ganhar a competição para ser campeão no geral. Aí tava todas as outras categorias, modalidades, perdão, todas as outras modalidades assistiam no futebol feminino, né? Coisa que é difícil acontecer na época, né? A gente tinha pouco público. E aí foi aquela coisa, euforia. Quando nós ganhamos, meu Deus, a festa foi assim, inesquecível. Ninguém consegue esquecer esse momento. Mas já joguei também futsal. O futsal foi muito, muito bacana, jogando pelo Seleto. Tive a oportunidade de jogar grandes jogos. Mas a história do futebol de campo, do Seleto, foi bacana. A gente joguei ao lado de meninos da seleção brasileira. Foram meninas do Seleto convocadas para a seleção brasileira, a Rafaela. Teve algumas meninas que eram de Londrina que jogavam para o Maringá, que também foi convocadas para a seleção. Mas na época que eu joguei, que o Maringá foi campeão paranaense, estava jogando ninguém mais, Cici, Márcia Tafarel, Andréa Suntac, que era goleira. Então era assim, todos meninos da seleção brasileira. Então, para nós, eu estava no lugar certo, né? Porque jogar com um time desse não tinha como perder, vamos dizer assim, né? E foi aqui, no estádio Willie Davis, que a seleção brasileira feminina conquistou seu primeiro título oficial. Um marco histórico que colocou Maringá no mapa do futebol feminino brasileiro. Não era apenas uma taça. E a taça não era apenas da seleção brasileira. Era de todas as mulheres. Uma vitória que mostrou, de uma vez por todas, que o futebol também era o lugar delas. E esse gosto de vitória também fez parte da vida das pioneiras de Maringá. Suas próprias histórias de superação e títulos ajudam a entender a grandeza dessa conquista nacional. A gente tinha pouco público. E aí foi aquela coisa, euforia. Quando nós ganhamos, meu Deus, a festa foi assim, inesquecível. Ninguém consegue esquecer esse momento. E tinha gente também, tinha bastante homem se vendo a gente jogar quando a primeira vez para jogar. Aí foi um dia inesquecível, nunca vou esquecer. Nós fomos campeão contra a Marialva. E fomos nos pênaltis. E eu fui a última que bateu o pênalti. E nós fomos campeão. Além de estar jogando com meninas da seleção brasileira, eu me tornei a única atleta naquele ano a ser tricampeã paranaense. Que eu tinha sido anteriormente por Curitiba 2 vezes e aí eu me tornei pelo Seleto campeã e sim que tricampeã paranaense como atleta, né? Então é uma história muito bacana.
O futebol não deixou apenas troféus. Deixou lembranças, amizades, viagens de Kombi, campos de pasto divididos com gado, mães que jogavam levando fraldas e mamadeiras. Deixou vida. Eu descobri que eu estava grávida no campeonato interno e era a final. A gente foi para a final. Daí eu descobri, aí todo mundo ficou preocupado, mas eu só contei pro técnico. Meu marido sabia, lógico. Meu marido ficou preocupado, mas eu falei assim, eu não tô doente. É a final. E o duro que foi contra o meu time. Aí E elas ganharam. eu falei assim, ó, é só me deixar bater a bola na barriga, vai ser socorro. Mas tivemos uma jogadora nossa, hoje ela está no Japão, a Fátima Guido. Ela jogou barrigudona, assim. Ela já estava de quase 8 meses. Ela jogava com esse lado todinho aqui, e mesmo grávida, ninguém conseguia pegar ela. Ela jogava muito bem, jogava muito. Então, a menina que jogava... Sempre tinha alguém para cuidar, sempre tinha. Nem meus filhos eram tudo pequenos. Levava e todo mundo, tinha um ou outro, sempre ficava andando para lá e para cá com as crianças. Até hoje tem ainda. Meu neto é prova disso, porque meu neto tem 3 anos e meu filho joga bola e fica aqui, ó. Fica sozinho. Mas a gente fazia isso porque a gente gostava mesmo. Menino do céu, vou te falar uma coisa pra você. Pensa numa pessoa que amava futebol feminino, era nós. Eu amava. E naquela época, meus filhos eram pequenos. Olha, eu tive a Jaqueline em 85, você viu a data ali da foto ali, né? A filha era pequenininha. Aonde eu ia, eu levava ela. Levava fralda, leite, e levava negócio, levava colchão. A gente levava e eu jogava. Aí a Kombi quebrou. E a gente estava na Kombi, tinha uns que estavam de carro, mas as meninas tinham passado. E a gente lá na Kombi com o Hugo. E aí, onde a gente parou numa baixada, assim, não pegava o celular, não pegava nada. Aí já estava todo mundo ficando nervoso, estava preocupado, porque já era noite, que era um domingo à noite. E aí o Hugo subindo para tentar sinal, para conseguir socorro para vir buscar a gente. Quando você jogou no campo, que era pasto. Eu de outra cidade. Nós fomos jogar numa cidadezinha aí, eu não lembro qual cidade. E o campo era um pasto. Meu A Deus gente do céu. tinha que driblar a bola. E pular dos cocô da vaca. Esse foi o jogo mais marcante. A gente ia que jogo. Ganhou ainda, era um torneio, não era campeonato, era um torneio, o dia inteiro, foi domingo o dia inteiro. E era um pasto. O campo era um pasto. A gente jogou ali, mas era só risada. A gente só ria. Mas naquele dia a gente ganhou. E uma vez jogando no Paranaense, né, campo, no Holiday, você foi no aniversário, eles fizeram uma surpresa. Tava o jogo para começar o jogo e quando veio o pessoal correndo para dentro do campo com um bolo, cantando parabéns para mim, né? Aí essas coisas são gratificantes. Os 2 times, que elas eram amigas nossas, inclusive quando a gente foi para o Brasil, a maioria delas foram com a gente, né, brasileiro. O futebol feminino continua, mesmo diante das dificuldades. Hoje, muitas meninas brincam com aquilo que um dia disseram ser coisa de menino, a bola, e encontram agora mais espaço para jogar. Seja nas escolas, nos times amadores ou nas escolinhas, elas seguem inspiradas por quem veio antes. Algumas pioneiras agora são técnicas, árbitras ou simplesmente torcedoras das filhas e netas que continuam em campo. Agora as meninas estão vindo com mais sorriso no rosto, até, né, aquela coisa de alívio. Olha só, eu tenho isso para treinar, até mesmo no time que nós temos agora, um time que eu tenho, que eu fiz depois que parei de jogar. A gente ajuda as meninas, a gente dá o suporte necessário, porque eu sofri muito. Eu não trabalhava para ir jogar, porque se eu trabalhasse tinha competição que eu não conseguia jogar, né, porque ficava uma semana fora, aí eu não trabalhava. Então os meus pais tinham que me dar o dinheiro, uma ajuda de custo que eu recebia era mínima. Então, quer dizer, era assim uma dificuldade muito grande. Então, eu vendo isso, o que eu fiz? Eu falei assim, não,
Eu quero ter um time, mas eu quero ter um time no qual dê pelo menos o básico, né? Do suporte para as meninas. Então, hoje a gente consegue ter fisioterapeuta para ajudar, para auxiliar. A gente tem nutricionista, que faz todo... A gente tem o próprio preparador físico, né, que também... E a gente tem material que a gente consegue atender as meninas, entregar para elas como chuteiras, né? Uniformes, roupa de passeio, isso daí antigamente a gente pagava, né? Até o uniforme. Antigamente, quando eu jogava, vamos jogar, mas o uniforme vai ficar tanto. A gente tinha que tirar do bolso, já não tinha, tirava do bolso para pagar o uniforme. Então, hoje é a condição mínima, mas ainda, né, já melhorou bastante. Para mim tá bem melhor agora. Se acha muito mais gente para jogar, as meninas são mais bacanas, assim. Não que mais para trás não era, mas agora a gente já conhece mais, a gente tem mais convívio, assim, como participava de torneio, sempre eram praticamente as mesmas. Aí já conversa, já conhece. E agora tá muito mais fácil, né? Do que antigamente, assim. E a gente esperamos que melhore mais ainda. Tanto que a filhinha dela tá indo para esse caminho, se Deus quiser. Pedi uma chuteira já, agora vamos ver. Vamos ver. Só ver isso, né? Pai, mãe, irmão, às vezes a mãe. Então daí, quando eu parei com tudo, com a arbitragem, parei com tudo. Aí depois, quando eu me aposentei, foi a primeira coisa que eu fiz, foi voltar para a arbitragem. Aí hoje eu me dedico inteiramente para a arbitragem. Mas assim, é muito gostoso, assim, o esporte é um vício, né? Como eu não posso jogar mais, né? Aí hoje eu já fiz cursos, né? Eu tenho curso de futebol suíço, que agora tem o futebol suíço, né? Ele agora tem federação, futebol suíço. Vai ter competições, acho que vai ter mais ou menos 200 e poucas cidades de futebol suíço. Vai ser junto com o Piá Bom de Bola agora. Paraná Bom de Bola. E mais 50. Mais 50 nós vamos. E vai ter eu também estou no Futebol 7, na Federação Paranaense Futebol 7, e no futebol de campo também. A Mayumi, a minha filha, a Carla, né? Jogava muito, que hoje ela não joga mais. São a idade delas, mas são as meninas, assim, eu falo mais elas são unidas. Eu gosto de ver isso, porque elas são bem unidas, que nem a Gisele e a Mayumi, são como se fossem irmãs, as duas. Pelo futebol, joga na escola, né? Jogava handebol, aqui jogava futebol. Então, hoje elas são comadre e são muito amigas pelo futebol. Que começou junto, que a mãe da Mayumi também jogou bola. Porque o que ficou não foram apenas medalhas, ficou um legado de coragem, resistência e esperança. Cada gol marcado hoje carrega um pouco da história de ontem. E Maringá, para sempre, será lembrada como o berço da memória do futebol feminino brasileiro.